área, mais uma vez aqui gravando um vídeo, né? Falamos sobre precatórios a semana inteira, né? Mas que bicho é esse, né? O que é esse tal de precatório, né? Nós já falamos, já abordamos os conceitos, mas eu trouxe aqui hoje para vocês foram casos práticos que geraram precatórios para que o governo pagasse, né? E lembrando sempre, né? Esses precatórios muitas vezes podem ser utilizados para ser usados em transação tributária, né? É uma possibilidade disso acontecer. Mas como que surge um precatório? Como é que eu sei que um precatório é válido? Como é que surge? Como é que eu sei? Né? Então eu trouxe aqui alguns casos para que vocês possam conhecer como que surgem esses precatórios e o porquê que o governo tem que pagar em forma de precatório. O primeiro caso que eu trago aqui é um caso emblemático de precatórios, que é o caso Pinhão. Né? Em 2008, o governo federal foi obrigado a pagar aí 1,2 bilhão de reais aos herdeiros do senhor Joaquim José de Oliveira, conhecido como Peão, né? Porque em 1912, um dos casos mais antigos que tramitava na justiça, o Peão foi assassinado pela polícia num confronto e a família alegou que o caso foi ilegal, a morte dele aconteceu de maneira ilegal, né? Aconteceu provavelmente como aconteceu recentemente, ano passado, nós tivemos um caso que a Polícia Rodoviária Federal colocou um indivíduo no porta-mala do veículo e fez uma verdadeira câmara de gás dentro e o camarada acabou morrendo asfixiado e isso com certeza vai gerar um precatório gigantesco aí para a família que o governo vai ter que pagar de indenização para essa família, né? Então é um caso muito parecido com esse caso do Peão, por isso que eu quis trazer o caso do Peão. É um caso que levou quase 99 anos para ser julgado no STF, para terminar, para transitar em julgado, para virar precatório, para então ser pago, né? Então você imagina, às vezes o precatório demora a ser pago, por isso que muitas vezes é vantajoso para quem detém a titularidade do precatório vender esse precatório, ceder esse precatório. Nós falamos sobre cessão de precatórios, né, sobre certidão de cessão de precatório, né, para comprovar que esse precatório não foi cedido a nenhuma outra pessoa. Né, nós falamos sobre isso ao longo da semana aí. Porque assim, porque às vezes demora a receber o precatório, já o precatório demora a receber. O caso desse aí, olha, 99 anos só para terminar o processo, né? Outro caso também emblemático é o caso dos anistiados, né, políticos da ditadura militar, que receberam em 2010 quase 10,5 bilhão de reais do governo federal como indenização pelos problemas advindos aí da ditadura militar. Também se gerou bastante precatórios, porque muitos professores deixaram de ser professores, muitos jornalistas deixaram de ser jornalistas por conta da ditadura militar e perderam dinheiro e foram indenizados por isso. Né? Então foi uma luta aí que foi um marco, porque foi uma reparação pelos crimes cometidos pelo governo federal durante o período do governo militar, né? Que para mim foi uma ditadura, para outros não foi uma ditadura, mas não importa se é ditadura ou não, importa que o governo federal causou danos severos a diversas famílias, diversas pessoas e teve que pagar por esse dano e aí depois tramitado juridicamente gerou-se o precatório para ser pago, né? Então essa é uma forma de se gerar um precatório, né? Outras formas de gerar precatório, né? Recentemente não, já há algum tempo,
Pessoas com doenças graves, elas são isentas de pagamento de tributos, né? Inclusive, recentemente eu peguei um caso de uma senhora que foi servidora pública do Ministério da Fazenda e ela está com mal de Alzheimer. Então, ela estava só de tributo, ela estava pagando R$ 5.000 por mês. Só que por conta dessa lei aí, né, foi ampliada recentemente, né, tá aqui ó, na segunda tela, tá aqui ó, mal de Alzheimer, né, tá aqui ó, mal de Alzheimer. Ela é isenta de pagamento desse tributo, né? Então, ela vai receber os seus benefícios, né, os seus proventos até que ela venha a falecer, né? E sem a incidência de tributos. E aí só que gera precatório por quê? Porque já a partir desse mês agora, por exemplo, ela não vai ter descontado da folha de pagamento dela esses tributos. Só que a partir do momento em que se constata a doença, a pessoa já está isenta. Então tem um valor para trás que ficou, que nós estamos discutindo ainda. Esse valor vai virar um precatório para ser pago, porque é um valor significativo, que não vai ser pago agora, e para o governo pagar primeiro precisa gerar o precatório para que ela possa entrar na fila de precatórios, para então ela poder receber esse dinheiro do governo federal, esse valor para trás, né? Isso acontece muito, por exemplo, nos casos de pessoas que pedem benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo. Quando se discute isso judicialmente, muitas vezes a pessoa começa a receber daqui para frente, só que tem um valor para trás, né? Acaba ficando um valor para trás, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio, que a pessoa ficou sem receber, né? Eu tenho alguns casos desses no meu escritório, e a pessoa deixou de receber esses valores e ela só vai receber isso, vai se gerar um RPV, nesse caso são um valor pequeno, vai se gerar um RPV, que é uma forma de precatório, né, requisição de pequeno valor, e isso também vai gerar um precatório, vai entrar na fila para o pagamento pela União, né? Então, é por isso que surgem os precatórios. É uma forma de obrigar, né, quando o governo é obrigado a pagar a alguém que sofreu um dano causado pelo governo, e o governo ele é obrigado a pagar, ele perde a ação e aí ele é obrigado a pagar. Só que para ele pagar, ele precisa entrar no plano orçamentário, né? Então, porque não dá para pagar todo mundo de uma vez. Se for pagar todo mundo de uma vez, o governo quebra, né? Porque são vários casos. Então, precisa entrar numa fila, precisa respeitar uma fila, precisa entrar no plano orçamentário de cada ano, de quanto vai ser pago, e a partir daí a pessoa entra na fila e vai recebendo, né? Estão se discutindo aí meios e formas de se zerar a fila de precatórios nos próximos anos e esperamos que realmente zere, porque é claro que o governo não pode ficar sem dinheiro, mas também a pessoa precisa do dinheiro muitas vezes para sobreviver. Essas pessoas do INSS, por exemplo, elas precisam de dinheiro para poder comprar remédio, poder comprar comida, né? Então é preciso receber. E o governo também precisa, né, precisa do dinheiro para fazer obras e tal, essas coisas, mas também precisa pagar, porque perdeu, né, no judiciário, então ele precisa pagar. Daí é que surgem os precatórios. Então hoje, né, é um caso somente para trazer para vocês aí sobre como surgem os precatórios, né, e quando você for analisar um precatório, sempre peça são 2 ou 3 folhas que chama-se ofício requisitório. Nesse ofício requisitório, ele apresenta o dia que a pessoa provavelmente vai receber aquele dinheiro na conta dela, tá? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo, né? Por mais aqui. Não se esqueça de inscrever nos nossos canais e nos acompanhar aqui para mais vídeos como esse.